Por que você acha que o socialismo pode dar certo? Eu acho que o ponto que a gente mais precisa compreender é que não existe uma das melhores formas, né? Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente consegue observar entre todas as possibilidades, que existem falhas. Eu acho que todas, a necessidade de a gente começar a compreender mais. Eu acho que um dos grandes problemas hoje é uma conscientização sobre essas pautas, principalmente no momento onde a gente vive uma intolerância, né? Tá, mas você acha que em algum mundo seria possível todas as pessoas serem iguais? Não. Não, porque para primeiro a igualdade dar certo e o socialismo, é preciso os políticos primeiro olhar para nós que somos trabalhadores e estudantes, né? E quer alguma coisa da vida. Eles não olham, pô. Você acha que é impossível eles olharem? Nunca. Olha, infelizmente o socialismo em tese é muito bonito, mas não vai dar certo. Eu concordo com você. Mas por que você acha que... Primeiro, por que você acha que é muito bonito? E segundo, por que você acha que não vai dar certo? Falar que uma distribuição de renda, onde todo mundo, ninguém passaria fome, todo mundo seria beneficiado, o governo faria jus. Eu acho que a partir do momento que se coloca homens no comando, não dá certo. Tá, eu concordo com você que todo sistema econômico, político vai ter falha, mas eu acho que o socialismo tem mais falhas. Você acha que não? Depende do ponto de vista que você está falando. De um lado humano, quando a gente fala sobre um socialismo, a gente também pensa em um lado muito mais social. Eu compreendi o que você falou, que você apoia um lado muito mais capital. Ok, a gente precisa do capital, mas se a gente não tiver um lado social, é uma das coisas que mais aconteceram em algumas políticas públicas voltadas aos Estados Unidos, por exemplo, numa ideia que liberou muito, porém muitas pessoas acabaram perdendo a sua casa e assim por diante. Tá, mas no sentido social, você acha que as pessoas têm uma melhor qualidade de vida nos países socialistas do que nos países capitalistas? Cara, depende bastante. Do que? Me cita aí um país socialista que você acha que tem qualidade de vida melhor do que um país capitalista. Por exemplo, o que a gente pode ver em um ponto, educação. Educação hoje em Cuba, por exemplo, é referência. Agora a gente colocar a qualidade de vida deles vivendo com uma miséria, eu concordo com você, é péssimo. Você acha que o capitalismo não permite as pessoas irem se desenvolvendo pouco a pouco e enriquecendo, melhorando de vida? Não. Não permite? Não permite. Por quê? Porque tem muita desigualdade. Tá, mas tem muita desigualdade, mas mesmo tendo muita desigualdade, os pobres aqui do Brasil, a maioria são muito menos pobres do que os pobres na Venezuela, que é um país socialista. O que você acha disso? Você acha que é melhor ter uma desigualdade muito grande e os pobres viverem melhor, ou ter uma igualdade maior e todo mundo ser pobre, fudido, ferrado? Então, posso te fazer uma pergunta agora? Essa revolução deles, o socialismo deles já funciona há quantos anos? Eu creio que uns 20, 30 anos. Então, aí já está andando, já é mais de caminho andado, já não é uma criança a mais. O nosso país ainda não está no estágio desse aí, entendeu? Não, mas a Venezuela é pobre. A Venezuela, as pessoas estão fugindo para o Brasil, para Rondônia, que é um dos estados mais pobres. Rondônia, Roraima, enfim, um dos estados mais pobres do Brasil. Os venezuelanos estão fugindo para cá porque lá não tem comida. O pessoal está vendendo os filhos porque lá não tem comida. Você acha que isso é um socialismo, esse socialismo é o ideal? Ou você acha que existe um outro tipo de socialismo que pode dar certo? Não, lá não está funcionando, então. Lá não está funcionando no caso. E onde que você acha que está funcionando? Aí você deixou aberto. Você acha que a saúde cubana e a educação cubana serem boas se deve exclusivamente ao socialismo? Você acha que é impossível você ter educação e saúde de qualidade e acessível num país capitalista? Tipo, onde todas as pessoas podem fazer suas escolhas, elas têm liberdade para acessar a internet, como em Cuba não tem, elas têm liberdade para viajar para onde elas quiserem, como em Cuba não tem, elas têm liberdade para comprar o que elas quiserem, como em Cuba não tem. O meu ponto de vista é um lado também um pouco mais liberal. Quando a gente fala sobre socialismo, comunismo, tudo que é extremo, a gente já vê pontos aí que restringem muito uma liberdade de expressão, uma liberdade
de autonomia de cada pessoa. Então é um dos pontos que a gente também precisa observar. Como eu te falei, não existe um sistema perfeito e eu acredito que a gente tem que pegar exatamente os pontos bons e os pontos ruins, mas na realidade o que eu mais vejo são péssimas gestões. Eduardo Campos era o melhor político do Brasil. Socialismo, aí já não é socialismo. Foi o melhor governador do estado. Peraí, deixa eu te falar. Foi o melhor governador do estado de Pernambuco. Quer dizer, ele foi um político bom, e político bom é político morto. Ele tá morto. Ele tem o direito de opinar dele, mas aí já entra uma outra versão. Ele tá falando de morte. Não, aí já não é socialismo mais, já tá tendo desigualdade. O que é socialismo pra você? Socialismo é você poder contar um com o outro e um se ajudar o outro, independente no que seja, entendeu? Se é o governo tá fraco, sim, tudo bem, mas vamos fazer uma revolução para todos se ajudar, entendeu? E como você acha que tem que ser essa revolução? Você tem que tomar os meios de produção à força, igual fizeram na Rússia, igual fizeram na China, igual fizeram em Cuba? Uma revolução armada, que você tem que destruir a elite para tomar o poder, que pro povo tomar o poder, você defende isso? Olha, eu não sei porque eu não acompanhei isso aí, mas eu acho que não seria necessário, não. Não existe nenhum país socialista que seja uma democracia hoje. E nem nunca existiu. Você acha que a democracia para você é um valor importante, maior do que igualdade, maior do que esse negócio que você falou do social, que teoricamente as pessoas do socialismo, o socialismo olha mais para o bem-estar das pessoas e não tanto para ganância do capital e tal. Você acha que vale a pena abrir mão da democracia, da liberdade das pessoas e do direito das pessoas de decidirem o que dizer, o que falar e como acumular seu capital por uma suposta hegemonia social, uma suposta igualdade social? Daí você já coloca um ponto já extremismo, como eu acabei de te falar. É exatamente isso que eu te falo. A liberdade de qualquer pessoa acho que é primordial em qualquer ponto. Então você não abriria mão de liberdade para defender a igualdade, por exemplo? Não. Então a gente concorda. Então a gente concorda que o socialismo não funciona. Porque a palavra-chave do socialismo, o valor absoluto do socialismo é a igualdade. E não tem como, minha opinião, tá? Não tem como ter igualdade onde se tem liberdade. Porque se existe liberdade, as pessoas vão ser diferentes. As pessoas vão tomar decisões diferentes, as pessoas vão viver de formas diferentes, vão falar coisas diferentes. Então, a igualdade não tem como ser um valor absoluto numa sociedade que é liberal. Vocês dois consideram que vocês estão numa condição melhor do que a da família de vocês no passado? Eu me considero que estou. E você? Não me considero, não. Você está no mesmo ou você pirou? Diria que estou no mesmo. O que você acha que o sistema econômico, ou sei lá, você acha que se o Brasil fosse socialista, você estaria numa situação melhor? Ou você, ou sua família, as pessoas que estão no seu círculo? Diria que colaboraria. Por quê? Porque aí já está entrando a igualdade, entendeu? De igual para igual. Sim, mas isso que é a questão. Para você, a igualdade é um valor absoluto. Por exemplo, é melhor todas as pessoas serem iguais e pobres, ou as pessoas serem desiguais e menos pobres? Iguais. E pobres? Porque assim, se igualdade é um valor absoluto, vai ser melhor ser igual, independentemente de todo mundo ser igual rico e igual pobre. Seria assim, iguais e pobres, porque não seriam pobres. Teria igualdade, entendeu? Não tem como. Mas igualdade não garante riqueza? Não, exatamente. Então você prefere ser igual e pobre do que desigual e rico? Não seria pobre. Por quê? Porque igualdade não tem como você ser pobre num país tão rico que a gente vive. Nosso país não é rico. Como a gente não é rico? Se dividir o PIB, que é tudo que a gente mede riqueza, medindo a produção. Produção é o quê? É tudo que o nosso país produz de produto mesmo e de serviço. Se você divide tudo que o Brasil produz em um ano pelo número de pessoas, dá R$2.000 por pessoa. Você acha que isso nos tornaria... Imagina se a gente pegasse o PIB inteiro do país e dividisse igual para todo mundo. Ia ficar R$2.000 por cabeça. Você acha que isso é riqueza? Não seria só isso, R$2.000. É exatamente isso. O PIB per capita no Brasil é R$2.000. 2.000 e pouco. O capitalismo liberal, ele não é antissocial.
É perfeitamente possível. Não, é perfeitamente possível você fazer serviço social, você fazer trabalho social com a iniciativa privada. Você não precisa... Qual? A Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é a maior instituição de caridade do mundo. Não é uma instituição governamental. E ela faz muitos trabalhos no mundo inteiro, construindo hospitais, construindo escolas, construindo asilos, construindo leprosários, construindo orfanatos, universidades. A gente não precisa de um Estado grande, um Estado inchado para a gente fazer serviço social, para a gente fazer caridade, para a gente ajudar as pessoas que têm menos. Concordo com você. E um dos grandes problemas que hoje eu vejo, que a gente deixou muito na mão do governo, tanto não só uma função de fiscalizar, mas de gerenciar. E esse é um dos grandes problemas, eu acho. Má gestão. Exatamente, eu acho que nesse ponto a gente concorda. Um dos grandes problemas não é uma ação do Estado. Na realidade, há necessidade sim da gente ter um Estado fiscalizador. Não há necessidade de a gente ter um Estado gerenciador, de fato. Tanto porque a gente não tem hoje governantes que saibam gerenciar as nossas máquinas públicas. O que você falaria para o seu eu adolescente quando você começou a militar pelo PT, quando você começou a acreditar nas ideias socialistas, esquerdistas e tal? O que você falaria para o seu eu hoje? Eu pouco sabia do mundo e da vida.